O que é que tu tens que instalar quando instalas o Windows a primeira vez ou quando montas um computador a primeira vez? Do zero. O que é preciso instalar? Porque há mais ou menos uma regra e não há regra. Primeiro, a questão da BIOS. Mas vamos pegar numa board qualquer. Tu vens à página. Depois de instalar o Windows, tu vens à página do fabricante. Eu peço desculpa a quem está mais que habituado a fazer isto, mas é sempre alguém que está a começar. Tu vens à página do produto da motherboard e muito cuidado com a motherboard que é. Porque às vezes há motherboards que têm praticamente o mesmo nome, mas há versões diferentes. Confirmar que é exatamente a tua. Mas aqui, só simplificando a coisa, vens à página da motherboard, seja ela qual for, existe sempre uma página de suporte onde tu tens a BIOS, tens drivers e tens programas. Isto vai estar diferente em diferentes fabricantes. Tu, se vieres, deixa-me ver. Vens aqui a ASUS. Mesma coisa. Suporte. Drivers. Aqui estão as drivers. O que é diferente, por exemplo, do da MSI? É que tu aqui em Utility tens programas. E aqui tens drivers. Eles se separam. Okay? Ainda que, por exemplo, no caso do áudio, tu tens um programa que vem junto com a driver, mas uma coisa de cada vez. E aqui é a mesma coisa. Tens os programas, não é? E drivers, e depois tens BIOS. Regra de o que é que tu deves realmente instalar ou precisas realmente instalar não existe. E mesmo que possa existir em alguma situação, mais vale pensar que não existe regra. Porque o que é verdade hoje é mentira amanhã e depende das plataformas. O que tem sido mais ou menos regra para os gamers de há muito tempo é instalar manualmente instalar a driver da placa gráfica, ok? Que eu acho que já toda a gente faz isso por padrão, mas há sempre alguém que está a começar, instala o Windows e aquilo até funciona. E é tão simples quanto ires procurares por NVIDIA Driver ou AMD Driver. NVIDIA Driver... Aqui, drivers NVIDIA. É só vis aqui, ó. Qual é a tua? É uma 1660? É uma RTX 2000? É RTX 3000? É só isso. É tão simples quanto isso. Escolhes. Tá? Search. Tens a última driver, ok? AMD é a mesma coisa. Eu acho que isto é super básico. Mas mais uma vez. Há quem se perca um bocado. Na da AMD, a mesma coisa. Escolhes qual é a placa gráfica e pumba, já está. Isto aqui convém sempre fazer para os gamers, não é? No caso da AMD, às vezes não convém, mas isso são outros 500. A BIOS, é preciso atualizar a BIOS sim ou não? Mais uma vez, não existe regra. Ou melhor, há duas formas de pensar em relação a atualizar a BIOS ou não. Há casos onde é preciso, por exemplo, nas B450, quando saíram, não suportavam os Ryzen 3000. Mas agora suportam. Quer dizer que se tu compraste uma B450 no início e passado uns tempos compraste um Ryzen 3000 porque eles existiam, se nunca atualizaste a BIOS, tens que atualizar obrigatoriamente, senão ele não funciona. Isso é as situações onde é obrigatório instalar, senão não funciona. Tirando isso, há duas formas de pensar, que é não atualizar a BIOS a não ser que haja algum problema, porque está a funcionar no mesh, ou atualizar a BIOS para não chegar a ter o problema. Isto é tudo muito bonito se não houvesse as situações que de vez em quando acontecem, que é, eu não tinha problema até atualizar a BIOS. Pois, bem-vindos à geração atual de hardware. Onde é que são os casos que eu acho que é importante atualizar a BIOS, mesmo que possas não estar realmente a precisar? Quando a geração é recém-lançada, quando é um processador que saiu há pouco tempo, que é comum haver um problemazinho ou outro, e se tu compraste uma motherboard, ela se calhar tem a primeira BIOS e o primeiro à guisa, que é esta coisa que diz aqui, convém atualizar. Mas há um extra. Por exemplo, na Intel, tu podes também instalar o driver de chipset. Inclusivamente, a Intel tem uma aplicação para te informar se tem atualização de driver ou não. Pá, eu normalmente recomendo não, porque é mais uma aplicação que tens que instalar, não é? O que acontece? Normalmente o pessoal não instala a driver de chipset da Intel e realmente, pela minha experiência, não é que faça diferença.
cada caso vai ser um caso, mas normalmente aquela que o Windows instala está a andar de moto, ok? Na AMD é onde, com os Ryzen, muitos casos sim, instala driver de chipset. Ou não faz diferença ou tem realmente algumas melhorias. Prejudicar, só houve uma situação onde a driver de chipset prejudicava, que era na primeira geração, por causa de uma driver SATA, não sei se alguém se lembra, mas esse problema existiu e eu descobri porque eu tive o problema e fui atrás, e era na driver de chipset instalava uma driver SATA e era uma questão de desinstalar essa driver SATA só e o problema desaparecia, mas foi uma coisa muito temporária e só de primeira geração. Na AMD normalmente o pessoal instala, e eu geralmente recomendo instalar a driver de chipset quando tens um Ryzen. O que é que isto tem a ver com a BIOS? Quando tu instalas a driver de chipset, vai haver situações que aposto que neste caso não vai aparecer, mas se pegarmos aqui, por exemplo, X570, é a mesma página para a driver da placa gráfica, só que tu aqui escolhes chipset, M4, X570 ou qual for a tua motherboard, vens aqui e vai aparecer aqui qual é a última driver, não é? Instalas aqui a última driver, pumba. O que é que vai acontecer? É para instalar a driver de chipset, ele diz, atenção, que isso chegou a acontecer, atenção, convém ter o AGISA tal, no mínimo. O que é o AGISA? O AGISA é um microcódigo para comunicar com o processador, ultra simplificando a questão, e que vem com a atualização de BIOS. Nesses casos, é conveniente fazeres a atualização de BIOS. O AGISA, estes números que tem aqui, é o AGISA. E se tu vieres ao CPU-Z, se utilizares o CPU-Z, tu consegues saber qual é a tua BIOS. Vens aqui a bordo e tem aqui a BIOS, que no caso MSI é nada intuitivo, é contra principiantes, a informação que diz aqui. Mas tens o AGISA, estás a ver aqui? AGISA 1.202. Isto é um microcódigo que pode ou não ser necessário para funcionar bem o novo driver de chipset. É as situações onde pode ser mais importante, principalmente se for uma plataforma recém-lançada, que é mais propício a ter algum tipo de problema. Como é que tu sabes se tens a driver atualizada? Via Windows, o CPU-Z. Vamos a esta board. Eu estou aqui com a B550 Gaming Carbon. B550 Gaming Carbon. Por exemplo, na ASUS é mais simples de identificar. Na MSI não é tão simples. Vens aqui a BIOS. Isto são as BIOS que aparecem no site. Isto é o que diz no CPU-Z. Como é que isto funciona? Está aqui. Nada intuitivo, mas está aqui. Estás a ver aqui que diz V16. No fim do nome da BIOS ou da versão diz V16. Aqui diz 1.6. É isso que quer dizer. Porque eu tenho esta BIOS, não tenho esta última que é beta, tenho esta. Para quem vem a primeira vez, é confuso. Eu sei, porque eu lembro-me de já ter sido confuso para mim. No caso da ASUS é mais simples identificar a versão da BIOS, porque tem estes 4 números aqui, e esses 4 números aparecem no CPU-Z. Depois, na parte dos drivers, tu vais ver aqui que tu tens driver de chipset aqui também. Então, qual é que eu instalo? Pois, a lógica é, no site da AMD tens sempre o chipset mais atual. Ou melhor, o último chipset chega primeiro. Mas já encontramos uma situação onde não era assim, que neste caso, deixa ver, 2.17.25, aqui está normal, aqui está uma versão anterior, pelo número. Mas houve uma situação que encontramos aqui, nem fui eu que reparei, alguém partilhou, que na página do fabricante tinha aparecido o driver de chipset mais cedo que na página da AMD, porque eu não sei. Mas a regra é, no site da AMD normalmente costuma vir mais cedo. Eu sei que aqui estou a ver para uma board específica, mas se fores por aí vai mais tranquilo. O driver de chipset ignora a da página do fabricante, vais à página da AMD. Todos os outros drivers não instales a não ser que tu aches que precises. Ou seja, não há regra, mas segue esta regra. A não ser que tu aches por algum motivo que precises, se estiveres na dúvida, utiliza sem instalar. Ok?
Vou-te já dizer, por exemplo, que a driver de áudio pode ser importante para aquelas motherboards que têm uma amplificação de headphones, onde tu podes escolher se queres mais ou menos amplificação para os headphones. Normalmente isso fica desbloqueado quando instalas o software. Senão não tens essa opção desbloqueada. E outros efeitozinhos que possas querer brincar ou não sei o quê. Tu já tens muitas funções com a driver de áudio utilizando apenas o gestor de dispositivos, mas se queres um controle mais aprofundado, instala. Se estás completamente a cagar para isso, é menos um software que fica instalado, porque ele vai instalar mais um software, pré-definição é mais uma cena a carregar, não instalas. E as outras, não existe regra, vai vendo. Por exemplo, uma coisa que eu reparei, quando eu instalo o Windows, por exemplo, nesta motherboard que eu estou a utilizar, e ele instala driver Wi-Fi, Bluetooth e não sei o quê, tudo direitinho, o Windows, mas segundo os todos dispositivos, a driver Bluetooth é uma driver 2006. A sério? Nem me preocupei. Bem, funcionou sempre bem, só por... qualquer coisa até instalei, até vinha à página e fiz a instalação da última driver por causa do Bluetooth, só por uma questão de curiosidade. Óbvio que não mudou nada, estava a funcionar bem, mas existem esses casos bizarros, percebes? Não existe regra, segue o teu coração, percebes? E infelizmente, se suspeitas alguma coisa, instala, não perdes nada, mas não percas muito tempo com isso se não te quiseres chatear. Driver de placa gráfica, sim, recomendo instalar. Driver da AMD já inclui a opção que eu já mostrei aqui num vídeo à parte, mas já inclui a opção, seja que driver for, tens uma 5700, pronto, isto é, vês aqui, faz o download, já inclui uma opção que sem truques, sem precisares recorrer a métodos alternativos, instalares tudo completo, a driver e o software completo, uma versão minimalista onde não tem no software não inclui as opções de overclock e de gravação, de streaming e não sei o quê. Se não utilizas, eu recomendo instalar assim, porque se não utilizas, quanto menos coisas tiver a driver da AMD melhor, acredita. E depois tem a opção de instalar mesmo só a driver, sem nada, que já dava para fazer via todos os dispositivos. Eu cheguei a fazer isso por desespero, que a driver não é? Mas agora nativamente vem incluído. Na driver da Nvidia, ela deixa-te escolher se queres instalar ou não o GeForce Experience, e pode ser interessante não instalar o GeForce Experience se realmente não utilizas. A cena é que tens que fazer driver, ou o download da driver e a atualização manualmente. Ele não te vai notificar. Que também é uma mais ou menos, os gamers muitas vezes exageram, na minha opinião, acham que precisam ter sempre a última driver da gráfica, e não é necessariamente assim. Pode ser interessante não atualizares a driver, até porque no caso das drivers da AMD, tu se vires aqui, tu tens drivers que dizem opcional e drivers que dizem recomendadas. O que é que isso significa, rato? Vou traduzir. Ok? Tu tens a recomendada e tens a beta. Esta é a diferença. Por exemplo, estás a utilizar a driver, está a funcionar tudo maravilha para ti, zero problemas. Tudo o que tu queres funciona na perfeição. Saiu uma nova driver, não tens que atualizar a correr, ninguém vai morrer. Onde é que pode ser interessante realmente atualizar a driver? Quando traz novas funcionalidades, queres experimentar. Quando tem um problema atual, ou de desempenho, ou de mau funcionamento. Ou quando sai um jogo novo, tu vais jogar esse jogo e a driver que tu tens é anterior ao lançamento do jogo. Mesmo assim não é obrigatório, mas são os casos mais explícitos. Não existe nenhuma regra que te diga que tens que atualizar a driver quando ela sai. Só que os softwares pré-definidos notificam-te a atualização de driver e pedem-te para atualizar. Não tens que ir a correr feito maluco.